Arroba Rádio Otorrino. Estou surdo. E daí? Bem-vindos todos ao arroba Rádio Otorrino da Sogot. Peço que todos sigam o arroba Rádio Otorrino, compartilhem com pessoas que têm perda auditiva, que estão surdas, que precisam resolver esse problema. Bom, a Sogot é a Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, que representa os otorrinolaringologistas no estado do Rio Grande do Sul e é uma das principais associações médicas do Brasil. Meu nome é João Lavinsky, eu sou presidente da Sogot. Estou aqui com o Dr. Rodrigo Beilk e a doutora Bárbara Bianchi, apresentando o arroba Rádio Otorrino. E aqui, pessoal, a Rádio Otorrino ela tem o objetivo de levar conhecimento do dia a dia das pessoas. O que é cera de ouvido, o que fazer, usa cotonete, não usa cotonete, é apito no ouvido, é dor de garganta, é nariz entupido, é ronco, otorrina do dia a dia de todo mundo. E aqui, o arroba Rádio Otorrino é feito por otorrinolaringologistas, com título de especialista em otorrinolaringologia. Ou seja, a gente tem aqui conhecimento sério, respaldado cientificamente. Então aqui não tem espaço para charlatanismo, para achismo, para picareta, não. Aqui é conteúdo sério. E aí aproveito para agradecer os nossos patrocinadores que permitiram que a gente pudesse disponibilizar todo esse conteúdo para o Brasil inteiro. Então, pessoal, compartilhem o nosso episódio com todo mundo que tem perda auditiva. Então hoje a gente vai falar de surdez e para isso a gente trouxe um especialista em surdez, o otologista, Dr. Maurício Nochang. Seja muito bem-vindo, Maurício. Então, muito obrigado o convite da Rádio Otorrino da Sogot. Realmente é um prazer que a gente possa dispor esses próximos minutos e bater um papo sobre um tema tão prevalente que impacta tanto na vida das pessoas como a surdez, a perda auditiva. Acho que vai ser muito proveitoso para quem puder assistir até o final, porque isso pode mudar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas que vocês amam também. Vamos fazer um casinho aí, então? Vamos lá, Vamos começar Rodrigo. com aquela, então, hein? Quem tu falou mesmo? Pode repetir? A história da velha da praça, né, Rodrigo? A história da velha da praça. Então vamos com um casinho assim, vamos botar um nome fictício aqui, o seu Antônio, então, paciente idoso, jovem, até para 68 anos, está se isolando das conversas de família. Diz que as pessoas estão cada vez falando mais baixo, evita se encontrar com os familiares, diz que não entende as coisas direito, e quando vai no mercado, ele fica confuso, que é uma zoeira, ele não entende nada do que está acontecendo. E aí, hein, Maurício, o que tu acha disso aí? Gente, antes de a gente passar a bola para o Maurício, eu quero organizar o nosso conteúdo para as pessoas realmente saberem que informação que a gente está querendo levar, porque é um assunto tão comum na vida das pessoas, quase todo mundo tem um conhecido, um familiar que está naquela situação de dificuldade de compreensão. E aí eu gostaria que o Dr. Maurício, que é especialista nesse assunto, nos explicasse como que a gente deve suspeitar já no comecinho da perda auditiva, quais são os sinais que a pessoa apresenta para a gente pensar, opa, preciso levar no otorrino. Hein? Ou levar um familiar nosso no otorrino que não se deu conta, né? O Rodrigo está exemplificando bem aqui com o EN, o AN, mas esses são sinais muito típicos já de quem está com dificuldade da compreensão, né? Então, às vezes, pode ter sinais que são até mais precoces do que esses. As pessoas dão muita bola para o zumbido, por exemplo, que o zumbido é um sintoma que perturba, é um sintoma que incomoda, às vezes até dá medo do que o zumbido pode causar, mas na bem da verdade, em muitos pacientes, o zumbido é o primeiro sintoma da perda de audição. Muitas pessoas têm medo que o zumbido deixe surdo e, na verdade, em grande parte das pessoas é o oposto, é a surdez que causa o zumbido. Então, é um dos sintomas que alertam o zumbido que começou a aparecer que deve procurar uma avaliação especializada, exames auditivos, porque pode ser o primeiro sinal. Outra coisa que é muito comum é ter que começar a aumentar o volume da televisão. Vocês estavam acostumados a assistir um programa num certo volume e daí precisa que cada vez seja mais alto para compreender. Às vezes os familiares já estão dizendo, ô fulano, por que está tão alta essa televisão? Né? As pessoas que costumam ouvir música em fones de ouvido também podem nos seus equipamentos começar a precisar mais volume, é um ponto de atenção. E obviamente quando chega nesse ponto, Rodrigo, de
tá toda hora pedindo para repetir, toda hora falando em que, bom, possivelmente nesse ponto já tá com déficit no entendimento, na compreensão das palavras. E nesse ponto, geralmente a perda de audição já Tá tá ruim já. já tá com um grau clinicamente significativo. Talvez até já passou o ponto da gente ter diagnosticado o início do problema, né? Inclusive, um achado que me chama muita atenção, que a pessoa começa a perceber, é quando ela diz claramente assim, que quando chega numa conversa que tem algum ruído de fundo, ela não entende mais nada. E as Então, pessoas começam a se isolar por causa disso. ela até não, ela até diz assim, não, quando eu tô sozinho, conversando com alguém, vai bem, eu tô aqui na consulta contigo conversando, tá tudo bem, mas tem algum ruído por fora, aí embaralha tudo. Por isso que eu trouxe esse exemplo do supermercado, né? Que é uma frequência alta ali É um ruído associado, ruído de fundo, né? Que E atrapalha se muito, né? atrapalha. a perda de audição, ela é um déficit sensorial, até dependendo do grau, pode ser considerado uma deficiência, mas que ela carrega consigo muito estigma, né? As pessoas têm preconceito com a perda auditiva, têm preconceito com a surdez e negam, isso gera negação. Então, é muito comum no consultório aparecer um paciente que é trazido pelo familiar, então, um idoso que é trazido pelo filho, ou um esposo trazido pela esposa, onde o acompanhante diz, eu estou trazendo porque ele não escuta. E aí a ele fala, mas são vocês que não falam direito. Exatamente a frase, é assim, eu escuto bem, ela é que não fala claro, ela é que fala para dentro, essa Esse é aquele paciente que diz, eu escuto tudo, mas eu não entendo. Não, e o estigma, que o Maurício muito bem lembrou, é o estigma do velho, da velhice. E ninguém gosta de ser velho, ninguém gosta de E estar nem ficando sempre velho, né? Pior quando é o paciente certeza. jovem, de 40 anos, Ou, aceitar ou um até diagnóstico. a criança. A gente não vai hoje falar muito em criança, a gente Sim, vai mas ter um episódio para Os isso. pais aceitarem isso. Mas é extremamente difícil, porque surdez ela está atrelado a velho. A visão não. A visão não. Óculos, nada disso. Agora, a audição tem um estigma de velho. A gente tem que perder isso, porque existe tratamento para quase todo tipo de perda auditiva, né? Mas, Maurício, eu vou te perguntar o seguinte: tu falaste muito bem, né? Que muitas vezes o familiar está levando o paciente arrastado, né? Que a pessoa não aceita isso. Mas é importante a gente falar, eu queria que tu comentasse um pouco sobre quais são os riscos que a gente tem de não reabilitar, ou seja, não ir atrás de alguma forma de tratamento ou de investigação. O que a pessoa surda ela pode estar com risco de desenvolver, qual é a predisposição que ela tem se ela não fizer nada, vamos dizer assim, deixar assim? Eu acho assim, em primeiro lugar, é fundamental que se entenda que surdez não é um diagnóstico. As pessoas costumam achar que qual é o teu problema? Surdez. Não, surdez é a manifestação de algum problema. Então, a gente tem que dividir em duas etapas, a etapa de diagnóstico e a etapa de tratamento e reabilitação. Tem perda de audição? Tem que procurar um otorrinolaringologista e investigar. Tem que saber qual é o tipo de surdez, o grau da surdez e qual a causa da surdez. Pode ser que a causa seja elementar, por exemplo, aumento da idade. Existe perda de audição pela idade? Existe, né? Existem, obviamente, predisposições genéticas para isso, exposições ao longo da vida, problemas clínicos, mas é um diagnóstico, perda de audição pela idade. Pode ser perda de audição por exposição a ruído? Pode. E aqui também é importante diagnosticar, porque às vezes tu consegue interferir na progressão da perda. Muitos pacientes me procuram, então eles têm uma exposição laboral ao ruído. Metalúrgicos, trabalham em fábricas. E aí tu pergunta, usa protetor auricular na exposição ao ruído? Não. Não, usa irregular, quando tem muito barulho. E aí tu mostra a perda de audição, e a perda de audição pela exposição a ruído, ela é dose dependente. Quanto mais te expor, mais vai aumentar. Mas se tu parar a exposição, ela para de progredir. Então, o diagnóstico é importante. Além disso, existem causas de perda de audição que estão vinculadas a problemas de saúde, que quando tu descobre a perda de audição e tu investiga, tu vê, olha, eu tinha que investigar o rim dessa pessoa, eu tinha que investigar a visão dessa pessoa, eu tinha que investigar tumores, o cérebro dessa pessoa para ver. Porque eventualmente uma manifestação de uma doença grave, por exemplo, diabetes, pode primeiro, antes mesmo da pessoa se saber que tem diabetes, o diabetes causa perda auditiva. Sim. Então a gente pode estar tendo uma baita oportunidade
de fazer um diagnóstico de uma doença que a pessoa não sabia que ela Exatamente. tinha, né? E isso que a gente está falando de coisas mais clínicas, mas às vezes, embora não tão prevalente, pode acontecer de a perda de audição ser a primeira manifestação de um tumor intracraniano. E se a gente não for atrás disso, a gente não vai descobrir, né? Então, É um alerta importante, né, Maurício? Só para alertar todos que estão nos ouvindo, né? Uma surdez num ouvido só, de modo geral, está dentro do que o Maurício comentou, das causas mais comuns. Pode ser até cera de ouvido, por exemplo, entupindo o ouvido. Mas uma surdez de um lado só, ela exige uma investigação médica detalhada, porque pode, na minoria das vezes, ser a manifestação de um tumor cerebral, Vou inclusive. fazer um adendo aqui. Quando a gente fala em riscos de surdez, certo? E qual a importância de descobrir a surdez? A importância do médico otorrinolaringologista nesse momento. Não se esqueçam disso, gente. A gente precisa, como o Maurício falou, investigar. Então, lembre-se do otorrino. Não é sair achando as coisas, sair tomando qualquer coisa. Médico otorrino vai te ajudar nesse caminho. Falando em investigação médica, e tu falou muito bem da importância da investigação médica antes de buscar ferramentas, é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, é a pessoa que está surda entrar numa loja de aparelho e comprar um aparelho como se fosse comprar um sapato, né? E sair embaixo do braço com um aparelho sem ter passado por um médico. Como é que tu entende isso e os riscos de estar fazendo algo dessa forma? isso que tu tá tocando, esse assunto tá tocando, Joel, é fundamental que as pessoas entendam, porque antes eu falei de diagnóstico. Primeiro vem o diagnóstico, mas depois vem o tratamento e reabilitação. E bom, para tratamento da surdez existem algumas ferramentas. Aparelho auditivo é uma ferramenta preciosa, mas a gente tem casos que são mais bem tratados com cirurgias, a gente tem casos que necessitam mais do que aparelho auditivo, por exemplo, um implante coclear, que é um aparelho que a gente implanta dentro do osso do ouvido para casos de surdez severa e profunda. Casos mais graves de surdez. Mais Maurício. graves, né? Tem casos que se resolve mais em crianças, por exemplo, com uma microcirurgia, com um dreno no ouvido pode fazer ouvir melhor. Eu já peguei paciente no consultório que a causa da sua surdez era um tampão de cera, como tu falou, ele foi numa loja de aparelhos, venderam para ele um aparelho auditivo e ele não precisava, ele precisava de uma limpeza no Já vi ouvido. muito isso. Então, o risco de se a pessoa se auto-intitular ou aceitar pelo menos a perda de audição e ir direto a uma loja, Ou comprar na internet, que é muito comum hoje. pior ainda, né? É justamente esse. Ela está indo para a fase de reabilitação sem nem saber se aquele é o melhor método e sem ter o diagnóstico. Então, não está correto isso. O correto é ir no otorrinolaringologista, fazer diagnóstico, e o otorrinolaringologista é quem define que o aparelho auditivo é o melhor método, e o papel da fonoaudióloga começa a seguir, que é o papel, depois que o otorrino indicou, de fazer a seleção e a adaptação do melhor aparelho auditivo, mas nunca se deve subverter essa ordem sob pena de o paciente, às vezes, gastar dinheiro com o que não precisa, ou mesmo negligenciar problemas clínicos importantes. Não, até tem uma história de alguns pacientes, eu lido muito com alguns tipos específicos de tumores, que pacientes foram atrás não estavam ouvindo de um ouvido, compraram um aparelho diretamente na internet, ou seja o que for, e ficou usando um aparelho e isso são situações incomuns, felizmente, né, mas acontece. Estavam com um tumor cerebral crescendo em direção ao ouvido e estava usando o aparelho, ou seja, se deixou de investigar e se deixou de tratar precocemente uma doença, né, Maurício? E já que a gente está falando de investigação, vamos explicar para o pessoal o que o otorrino investiga, que tipo de exames que ele pede, para saber por onde começar, né? Existe uma rotina lógica na cabeça do médico especialista na audição. Então, tudo começa na consulta médica, onde a gente conversa com o paciente, define o histórico da perda de audição, e ali já vai mais ou menos aparecendo quais são as possíveis causas. Depois vem o exame clínico, que a gente examina o ouvido, o canal do ouvido, o tímpano, tem testes que a gente faz com o diapasão para já ter noções dos tipos de perda de audição. A partir dessas hipóteses diagnósticas, o paciente sempre vai para os exames auditivos mesmos. Então, o principal deles, o inicial, é a audiometria tonal e vocal, que é a A audiometria. gente está falando em adultos, né, Maurício? Porque o Adultos, episódio é focado em adultos, então só Exato. para deixar claro para
para quem Isso, está nos isso. escutando. A avaliação auditiva da infância, ela é mais complexa, um pouquinho mais difícil, mas fundamental, obviamente, porque a gente está falando de quem ainda não desenvolveu linguagem. Mas retornando, imaginando na rotina da avaliação de um paciente adulto, ele vai para uma audiometria, que é um exame super simples, né, indolor. Ele entra numa cabine acústica, com isolamento acústico, junto com uma fonoaudióloga, e ela vai colocando sons e ele vai só informando quando que ele ouviu, como que ele ouviu. Depois ela fala algumas palavras e ele vai dizendo, repetindo as palavras para ela saber o que ele entendeu. Por isso que o exame mostra o quanto escuta e o quanto compreende. Já é um exame que nos elucida muita coisa. A partir do resultado desse exame, tem outros que a gente pode seguir. Então, tem exames que veem os potenciais elétricos no nervo auditivo, para ver se tem assimetrias na parte elétrica dos nervos auditivos. E tem casos que que são necessários, por exemplo, até investigação com exames de imagem. Então, a gente pode precisar de tomografia, de ressonância magnética, mas depende da história e do exame físico e dos exames complementares que vão aparecendo. Por isso, é uma investigação médica tradicional. A gente consulta médica, exame clínico e os exames complementares. E às vezes até exames de sangue, né, Maurício, são necessários para fazer uma investigação mais ampla da saúde do indivíduo. Justamente, como tu apresentou agora há pouco, o exemplo de um caso de diabetes, é isso, a gente olha o padrão da história do paciente, o padrão da audiometria e suspeita, olha, esse aqui pode ser uma causa por diabetes. Outra causa que aparece razoavelmente comum no consultório são as causas que a gente chama de autoimunes, que são vinculadas a doenças da imunidade que a pessoa até já sabe que Os tem. reumatismos, né? Os reumatismos, às vezes problemas de tireoide, problemas gastrointestinais crônicos, que às vezes as pessoas não tinham linkado aquilo com a sua perda de audição e pode estar muito relacionado. Então, é necessária essa investigação. Maurício, uma coisa que a gente não falou antes, que a gente tem que discutir aqui, é a repercussão da surdez não tratada. Vamos dizer assim, o que acontece com o indivíduo que negligencia, diz, não quero saber, não quero saber de minha audição, estou vivendo bem, parece que vai dar tudo certo, vou tocar ficha. Vou esperar perder mais. Vou esperar ficar bem surdo. Quando eu tiver surdo, eu boto o aparelho. Exatamente. E aí, Maurício, Coloco, o que a gente... melhor. O que vai acontecer com esse indivíduo? O que a gente espera que vai acontecer? Isso é muito comum, né? No dia a dia, o paciente às vezes vem, a gente faz exames e demonstra que já tem uma perda de audição e ele não quer tratar aquilo. Eu vou dizer, ainda é bem comum isso nos casos em que o melhor tratamento é o aparelho auditivo. Tem pacientes que têm um certo estigma, não querem, ou até um preconceito de usar aparelho auditivo e rechaçam aquilo, né? E aí é muito importante que a gente conscientize o paciente que até existe uma ordem lógica que acaba acontecendo em muitos pacientes que negligenciam a reabilitação, que é a perda de audição gera sempre redução na comunicação. E isso já começa lá na casa dele. No início ele fica pedindo para repetir, depois ele fica constrangido de pedir para repetir, já não pede mais. E a família já não quer mais ficar repetindo. A família se acostuma com a situação, né? Exato, e daí isso gera, a diminuição da comunicação gera isolamento social. Isolamento social, que foi um termo tão utilizado lá na época da pandemia, como se fosse bom, na vida real das pessoas, é péssimo o isolamento social. Então, quando a gente fala de idosos, o isolamento social irremediavelmente leva à depressão, piora do estado do humor, e essa sequência acaba por aumentar o risco e desencadear, em muitos casos, demência e alterações de memória. Então, veja, a gente estava com uma perda de audição, passou perda de audição, redução da comunicação, isolamento social, depressão e demência. Mas então quer dizer que a surdez causa demência? A gente cada vez mais tem estudos mostrando que aumenta o risco, né? Antigamente se achava que não, é que idoso tem mais demência e idoso tem mais surdez. Então, é a soma, é ao acaso. Não, hoje tem estudos já bem desenhados que mostram que a surdez é um fator de risco independente a mais. Então, tu negligenciar isso, tu tá te colocando em risco de agregar problemas. Sobre a demência e a relação com a surdez, uma coisa importante, que esse é um conhecimento recente para nós. A gente, claro, sempre suspeitou dessa relação, mas mais recentemente que vieram estudos grandes mostrando efetivamente que a surdez aumenta o risco de Alzheimer, por exemplo. Na verdade, o que acontece? Esses estudos mostraram que a principal causa
potencialmente modificável que leva a Alzheimer é a surdez. A gente tem uma lista grande de causas que podem levar a Alzheimer, como questões de educação, questões de nível socioeconômico, vários fatores, mas o fator número 1, potencialmente modificável, é o assunto da audição, é a surdez como causa de demência e Alzheimer. Maurício, ó, vamos lá então estratificar ou pontuar. Vamos falar um pouquinho de causas mais comuns para se falar de surdez em adultos ou de perda de audição, né? Pois então, tem causas que são bem do dia a dia, né? Acabamos de citar ali, muitas vezes que a pessoa percebe que ela não tinha uma perda de audição e recentemente o ouvido está abafado, pode ser um tampão de cera, Exato. né? O ouvido precisando de limpeza. Isso é surdez, isso é perda de audição, de condução transitória. Tu limpa e resolveu, né? Obviamente, muito comum e cada vez mais prevalente na população é a perda de audição induzida pela idade, que se chama presbiacusia. Por que está aumentando? Porque a nossa população está envelhecendo, né? É um índice de desenvolvimento das sociedades terem uma proporção de pessoas mais idosas, e isso vai ter mais surdez. A incidência de surdez no idoso é maior do que no jovem. Então, essa é uma causa muito importante. Outra causa muito importante é o que é chamado de PAIR, perda de audição induzida por ruído, comum em pessoas que têm exposição laboral ao ruído intenso. Então, quem trabalha em indústrias, quem trabalha em metalúrgicas, quem trabalha no aeroporto, pode ter. Músicos, né, com exposição intensa, às vezes em estúdios e shows. Mas também tem agora perda de audição induzida por ruído que não é laboral, né? Ruído por hobby. Então, muita atenção às pessoas que costumam ouvir música alta, especialmente com fones de ouvido. Como os nossos aqui. Me perguntam no consultório, fone de ouvido causa surdez? O fone não causa surdez. O volume O som intenso no fone por muitas horas por dia pode causar. Então, se a pessoa gosta de ouvir música no fone, mas num volume baixinho, aí o que é baixinho? É um volume que tu tá ouvindo a tua música, mas também tu consegue ouvir quando alguém fala contigo. Ou até, vamos dizer assim, grosseiramente, até metade do volume máximo estipulado, né, Maurício? E também é importante... É relativo isso aí. É relativo, é difícil a gente poder definir. A potência do aparelho que tu está escutando, a qualidade do alto-falante. E além da intensidade, é importante o tempo. Tá? Então, às vezes, um volume que não é não causa o trauma acústico naquela hora, se tu ficar 4 horas ouvindo, talvez 12, ele pode causar. Então, e depende da suscetibilidade individual, né? Isso, tem pessoas que são altamente suscetíveis a perder a audição pelo ruído e outras não, né? E aqueles fones que têm cancelamento de ruído externo são piores para causar perda auditiva? Não, na verdade, ele até é um aliado, porque se tu tá ouvindo o fone num lugar barulhento, a tua tendência é aumentar o volume da música. Para tirar competição. Para tirar competição. Quando o teu fone tem cancelamento de ruído, tu consegue usar a música num volume um pouco mais fraco. Então, ele é um aliado, ele é melhor, né? Mas então, essa é a causa da perda de audição induzida por ruído. E ainda existem outras que às vezes não são tão prevalentes, mas tem as causas de perda de audição que são hereditárias e genéticas. A gente vê claramente que tem famílias que tendem a perder a audição até mais precoce do que a perda de audição do idoso. Existem doenças que podem causar perda de audição, doenças próprias do ouvido. Então, tem doenças que causam o enrijecimento dos ossinhos da audição. Existem os processos inflamatórios, então as otites, né? A otite é muito comum em criança e causa perda, mas nos adultos também. E às vezes aquelas otites da infância recorrentes geram sequelas que lá no adulto causam perda de audição. Então, os tímpanos às vezes são rompidos, tem perfurações, são causas de perda de audição que inclusive muitas vezes podem ser corrigidas com cirurgia, é um exemplo, né? Então, são as causas bem prevalentes. Tem mais uma que eu quero falar, as drogas. Ototoxicidade. Aí é um tema bem importante, né? Alguns medicamentos são famosos por causar perda de audição.
Felizmente, a maioria dos medicamentos que causam perda de audição não são tão usados no dia a dia, Ainda bem, né? não são os medicamentos que a gente compra comumente na farmácia. Tem alguns que sim, alguns diuréticos podem fazer, mas os que causam mais perda de audição, em primeiro lugar, são alguns tipos de antibióticos que não tem para vender na farmácia, são os que a gente usa em ambiente hospitalar. E aí tu vai me dizer, mas então tu vai usar um antibiótico que deixa a pessoa surda. Mas que às vezes é o único antibiótico para salvar a vida de uma Em infecção UTI, grave, gente. em UTI, e ele pode deixar essa sequela. Outro tipo de medicamento que pode causar muita perda de audição são os quimioterápicos. Exato. Perfeito. Alguns deles, do tratamento do câncer, geram muita perda de audição. Mais uma vez, é o custo-benefício. Às vezes é o único medicamento que pode curar a pessoa de um câncer, mas deixa Exato. aquela sequela. Quer tentar ficar vivo? Tem uma troca. Talvez tu perda a audição. Exatamente, mas, mais uma vez, é importante que a gente defina isso, porque às vezes nos pedem avaliação dentro de um hospital, o paciente está começando a usar um antibiótico e está perdendo a audição e ele relata isso. E a gente consegue ver que, essa infecção, se ele está com a suscetibilidade de perder a audição, e aí a gente tem uma opção de um outro antibiótico que pode ser tentado para poupar. É caso a caso, né? Entendi. E uma pergunta que os pacientes fazem e que muitos não sabem que isso existe: tem como ficar surdo de repente, perder minha audição, a parte da minha audição do nada? Ou acordar sem audição, ou subitamente perder a audição, assim, do nada. Esse tema eu acho que é fundamental que as pessoas conheçam, porque há uma ignorância até dos médicos em relação a isso, né, Bárbara? Claro, toda vez que tu acorda, como o Joel falou, e não tá ouvindo, a primeira coisa que vem na cabeça, eu tô com o ouvido cheio de cera. E é o mais comum, na bem da verdade, mas é fundamental que, se tu subitamente perceber que não acordou escutando ou que perdeu a audição naquele dia, tu procure um pronto atendimento que tenha otorrino. Principalmente se for de um lado só, né? Que aí a gente Principalmente, suspeita. né? E como é que é o nome dessa condição? Essa condição, ela pode ser que o paciente esteja apresentando uma coisa que o nome é autoexplicativo, se chama surdez súbita. Surdez súbita, para nós otorrinos, é uma urgência otorrinolaringológica. Isso acontece porque subitamente aconteceu uma agressão lá na parte interna do ouvido que se chama cóclea, e essa agressão ela pode ser das mais diferentes causas, e a mais comum até são causas virais, né? As pessoas não sabiam que os vírus causavam problemas em nervos ou sensoriais, até que veio o Covid. O Covid afetava muito o nervo do olfato, as pessoas perdiam o olfato, mas existem vírus que têm predileção pela audição, e eles podem ir lá e fazer uma agressão na cóclea e a pessoa acordar parcialmente ou até totalmente surda de um dos ouvidos. E isso é uma urgência porque, se a gente não tratar precocemente, veja, precocemente é até 3 dias. Se a gente não tratar precocemente com os medicamentos corretos, às vezes a gente não consegue recuperar e a pessoa vai ficar com aquela sequela auditiva para sempre. Então, fica um alerta, assim, às vezes nem os médicos, às vezes o médico clínico geral nunca ouviu falar dessa condição, mas se você que está aí em casa acordar algum dia, não estou ouvindo o meu ouvido, eu tenho que constar com um otorrino hoje. E uma coisa importante, né, Maurício? Porque agora a gente chegou no momento de dizer, olha, né, vamos dizer que o paciente recebeu um diagnóstico, fez uma avaliação médica, e o médico disse, olha, você vai ter que usar aparelho auditivo, tá? Uma pergunta que eu te faço, assim, tu já falou que existem vários tratamentos para surdez, desde medicamentos, antibióticos, alguns remédios anti-inflamatórios, a gente falou superficialmente sobre cirurgia, mas existe cirurgia para perda de audição? Eu não quero usar aparelho auditivo, tá? Vamos dizer que por algum motivo a pessoa tem alguma repulsa, o que é estranho, porque com óculos a pessoa não tem repulsa, mas com aparelho auditivo tem, né? Mas existem cirurgias para perda de audição? Quais cirurgias são essas? Que situações que a cirurgia é uma opção por paciente ao invés do aparelho auditivo? Isso é interessante porque, sim, tem cirurgias para audição e, mais uma vez, depende do diagnóstico que a gente encontrou. Faz parte da investigação, e quando a gente define que a perda de audição, por exemplo, é causada por um rompimento no tímpano, que às vezes a pessoa nem sabia que tinha, pode-se fazer a reconstrução do tímpano. Às vezes, infecções do passado podem deixar destruições lá nos ossículos da audição, que todo mundo já ouviu falar do martelo, a bigorna e o estribo.
esses ossículos eles são fundamentais na condução do som dentro do nosso ouvido e às vezes eles têm algum problema, a gente pode ir lá e reparar esse problema. E eu vou só, antes de tu passar para a sequência, lembrar das otites chamadas silenciosas, né? Que isso é uma condição que até o procedimento cirúrgico é uma coisa extremamente simples. Às vezes um dreninho, né? As pessoas conhecem como um dreninho de ouvido, vai lá e tira líquidos ou catarros que tem dentro do tímpano e isso já melhora a audição. Comum no idoso também ter Isso, catarro pode no A ter. ouvido. gente falou da cera, né? Mas eu tenho experiência pessoal de alguns casos de paciente chegar protetizado e o tratamento ideal, no primeiro momento, era ventilar a orelha. Vocês talvez muito mais que eu, mas a gente vê isso. O cara chega lá com o aparelhinho e tal, mas não tá legal. Agora eles mandaram vir aqui. Devia ter vindo antes. Ou seja, nem sempre é aparelho auditivo, né, Maurício? Claro, tem uma doença que, até o objetivo hoje aqui não é falar de doenças, mas é importante falar de uma doença que chama otoesclerose, que é uma doença genética familiar, às vezes tem vários componentes da família com a E perda. muito comum aqui no nosso estado. É uma doença principalmente, que né? tem relação até com a imigração italiana, que nós temos forte aqui, e quando a gente diagnostica, muitos dos pacientes com otoesclerose podem ter a sua audição reabilitada com uma cirurgia, que é uma cirurgia delicada, complexa, mas uma cirurgia que dura 30, 40 minutos e tu pode devolver a audição do paciente. Então, é fundamental. Existe cirurgia? Sim. É para todos os casos? Não, né? Muito paciente chega assim, ó, eu vim aqui, eu não quero aparelho, eu quero cirurgia. Vamos ver se o teu caso é para cirurgia ou é para aparelho. Depende de cada tipo, causa e grau da surdez. E os implantes auditivos, Maurício, vamos falar, a gente vai ter um episódio específico para falar de implantes auditivos, implantes cocleares, próteses de ancoramento ósseo, mas fala para nós superficialmente assim essas opções que existem de tratamentos cirúrgicos para surdez. Isso é legal porque, obviamente, são para casos específicos, né, e pinçados a dedo, mas existem, né, a gente está num grau de desenvolvimento tecnológico no tratamento da surdez muito interessante. Hoje em dia, praticamente não existem causas de surdez que não podem ser reabilitadas quando bem avaliado. E os implantes auditivos, eles são uma arma forte. O principal deles, que eu acho que merece ser citado, é o implante coclear. Isso porque nos últimos 20 anos ele entrou forte na nossa prática médica aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, para reabilitar as pessoas que têm surdez severa e profunda. Eram pessoas que antes disso usavam o aparelho e quando chegavam num grau mais profundo, o aparelho não funcionava mais. E o implante coclear é capaz de fazer ouvir até quem tem surdez total nos dois lados. E é incrível, né, Maurício, porque o implante coclear, o famoso ouvido biônico, se for perguntar na rua, o implante coclear já tem há 30 anos disponível para nós aqui no Brasil, pelo menos. E certamente, se for perguntar na rua, para cada 10 pessoas, 9 nunca ouviram falar do implante coclear, do famoso ouvido biônico. Então, assim, é uma ferramenta extremamente útil, eficaz, em casos selecionados, obviamente, Sim. né? E, inclusive, vou te dizer que não faz muito tempo, acho que faz uns 5, 6 anos eu atendi um paciente que era candidato a implante coclear e ele disse que consultou com um médico clínico geral no interior da cidade da onde ele era originário e ele falou que ouviu falar de implante coclear e o médico dele disse, não, mas isso nem deve existir aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem isso disponível no SUS, feito aqui em Porto Alegre. Todos os meses a gente faz, lá no Hospital de Clínicas, onde eu trabalho, a gente faz isso pelo SUS todos os meses, né? Porque uma coisa importante, né, pessoal, só para quem está nos ouvindo e está sofrendo com o uso de aparelho auditivo que aparentemente não funciona, a gente vê muitos pacientes peregrinando de loja em loja, trocando de aparelho, pegando sempre o melhor e sempre insatisfeitos. Então, esse paciente tem que ter uma luz ligada, assim, dizer, olha, talvez não seja mais caso de aparelho auditivo, né, Maurício? Talvez seja caso de pensar nesse tipo de tecnologia. Numa tecnologia mais, para surdez mais grave, Mais por grave. assim dizer, né? Uhum. Obviamente tem casos de outros tipos de implantes, né? Um tipo de implante que existe muito usado atualmente chama prótese de ancoramento ósseo. Vocês imaginem que difícil que é tratar a surdez de uma pessoa que tem uma malformação do ouvido e o ouvido não tem o buraquinho para colocar aparelho. Isso até um tempo atrás não tinha quase como se reabilitar. E hoje existe. A gente tem cirurgias que implantam o aparelho no osso do ouvido e a pessoa ouve pelo osso e não pelo buraquinho do ouvido. Então, como eu disse, praticamente não há mais casos, independente da anatomia, da forma do ouvido, do canal e do tipo de surdez, que não tenha como melhorar
com a tecnologia que existe hoje. Ou seja, é raro não ter o que fazer para o paciente, né, Maurício? E até uma situação que é raríssimo, né? O caso 1 em 1 milhão, mas existe a pessoa não ter nem o ouvido, nem o nervo da audição. Ou seja, pode-se reabilitar esse paciente? Pode. Existe um implante que pode ir diretamente ao nível do tronco cerebral da pessoa para estimular a audição. Ou seja, a audição evoluiu muito, a gente tem muita coisa para fazer e raramente a gente vai deixar de ter algo para oferecer para o paciente. Maurício, agora eu vou passar por uma sessão... Eu queria lembrar Sim, de uma Rodrigo. coisa antes da gente passar para a sessão do mitos e verdades. Para tu, como otologista, afirmar isso. Médico indica aparelho auditivo e a fono faz a adaptação. Perfeito, Rodrigo. É exatamente isso. Isso tem que estar claro, né? É o otorrinolaringologista que define qual é o tratamento da surdez. E se o tratamento for aparelho auditivo, é ele que define isso junto com o seu paciente, que é aparelho auditivo e que é a hora do aparelho auditivo. O papel da fonoaudióloga é fundamental, mas começa depois dessa fase, que é escolher o melhor aparelho, escolher a melhor marca, escolher o melhor modelo e fazer a adaptação e os ajustes que se precisa. E complementando, né, além disso, o médico ele tem que acompanhar o paciente ao longo do processo, né? Na medida que o médico indicou que é aparelho o tratamento, a fonoaudióloga faz um trabalho absolutamente fantástico de O adaptação. fono ou a fono? O fono, a fono. Mas o médico ele precisa acompanhar o paciente, então, porque as doenças de audição elas continuam evoluindo, né? O paciente continua tendo repercussões, então é necessário manter esse acompanhamento mesmo com o trabalho da fonoaudióloga, que é muito associado e ligado com o otorrino, e os dois trabalhando juntos é o que dá o resultado positivo. Então, eu vou passar agora, Maurício, por uma sessão que é o mitos e verdades. Aqui a gente vai fazer algumas frases, perguntas, e tu nos responde se é mito ou verdade. É difícil. A palavra aqui que é proibida aqui na Rádio Otorrino é a palavra depende. Não pode ficar em cima do muro. Mentira, se precisar explicar. Mas tem várias perguntas que a resposta é depende. Vamos lá, então. Primeira pergunta, mito ou verdade, Maurício? Usar fone de ouvido no volume máximo pode prejudicar a audição? É uma verdade, né? A gente já debateu aqui. O fone de ouvido, ele por si só não causa, mas com volume intenso pode causar perda de audição, sim. Só quem é idoso precisa de aparelho auditivo? Não, isso é um mito, né? Aparelho auditivo pode ser a indicação de tratamento, inclusive de crianças. Exato. Existem várias crianças que precisam de aparelho auditivo. A perda auditiva não tratada pode afetar o cérebro? De certa forma, sim. Quando a gente fala que ela pode induzir, por exemplo, a demência e Alzheimer, ela pode estar afetando o cérebro. O aparelho auditivo deixa a pessoa dependente? Não, isso é um mito, né? O pensamento aqui tem que ser o contrário. O aparelho auditivo, ele estimula a audição, as vias auditivas, o nervo auditivo e a parte cerebral da audição. Então, ele estimula. O pensamento é como se fosse um músculo. Quanto mais usa, O melhor. exercício do cérebro, Exatamente, da parte cerebral da do audição. córtex auditivo. E é importante as pessoas entenderem, pessoas que vão se adaptar agora com aparelhos auditivos, que é uma coisa que não é que nem óculos, né? Não põe lá e sai enxergando. Aparelho auditivo exige um período de adaptação, né, Maurício? De a pessoa idas e voltar na fonoaudióloga, ir de novo, até fazer um ajuste fino desse processo. Ou seja, não é uma coisa automática. Não adianta dizer, vai botar o aparelho, vai ficar ótimo. Não, no primeiro momento pode até a pessoa sentir algum desconforto e ter que fazer ajustes. Por isso que não dá para comprar esse negócio na internet, entendeu? Não é incomum, inclusive, a fonoaudióloga começar o uso do aparelho auditivo com uma intensidade menor do que o paciente precisa para que ele tolere no início, até algumas semanas depois, chegar no volume do aparelho que é o ideal. Porque essa fase de adaptação ela é delicada e tem que ser bem acompanhada pela fonoaudióloga. Não é bom, mas é necessário. Ou seja, não adianta aparelho, comprar né? na internet Algo bom de o tá usando. aparelho, botar o aparelho, comprar na internet não vai adiantar, Não, provavelmente. não. Pegar o aparelho de outra pessoa sem ter uma orientação, uma regulagem adequada, né? Isso é bem comum, É né, Bárbara? comum, né? Às vezes a gente vê Do assim, idoso que faleceu. esse eles aparelho era do meu esposo, agora tá aqui, eu posso usar esse? Às vezes pode, às vezes não pode, mas tem que passar por uma avaliação e regulagens adequadas, né? Mito ou verdade? Quem não trata a surdez pode ter demência?
É verdade. Quem não trata a surdez pode desenvolver demência, aumenta o risco de ter demência. Quem escuta de um lado só não precisa tratar. Isso é um mito, né? No passado se achava que pessoas que escutam bem de um ouvido, elas podem viver como se ela escutasse dos dois, e na bem da verdade, muitas pessoas se adaptam com isso, mas está bem claro nos estudos atuais que não. Pessoas que só escutam de um ouvido têm algumas restrições, algumas diminuições de desempenho em relação quando se escuta dos dois, seja na criança com desenvolvimento de linguagem, seja na convivência, mesmo como adulto em reuniões, em ambientes ruidosos. Então, sim, quem escuta de um ouvido só tem que ser tratado também. Porque uma coisa só para complementar, Maurício, o problema é de que a gente nasceu com 2 ouvidos por algum motivo, e esse motivo é para nos ajudar na localização no contexto do ambiente mais ruidoso. Então, quando a gente tem um ouvido que não escuta e só um que escuta, a dificuldade maior vai ser a interação nesse ambiente ruidoso. Localizado aonde está vindo o E som. localizada onde está vindo o O som. carro está vindo daqui ou de lá. Exatamente. Segurança. Então a gente tem 2 ouvidos por algum motivo. Às vezes isso pode ser a diferença da segurança, como tu disse. Um carro, a pessoa vai atravessar a rua e um carro buzina e tu não sabe de onde veio a buzina. É bem difícil a pessoa que tem uma audição de um ouvido só dirigir, né? Verdade. Porque ela sente essa dificuldade de localização. É mito ou verdade que o aparelho auditivo a gente só adapta em último caso? É muito mito, né? Na verdade, a gente não espera o último caso. O ideal é que a pessoa que precisa de aparelho auditivo comece o uso precocemente, quando a surdez ainda não é grave, quando a surdez ainda é mais leve ou moderada, porque a adaptação, inclusive, é mais fácil. Para evitar de perder a compreensão, que essa não Exatamente. tem volta, né? Exatamente, porque quando o ouvido ele está escutando menos, ele começa a mandar menos mensagem auditiva para o cérebro. E a parte auditiva do cérebro ela vai se atrofiando se ela não é estimulada. E botar o aparelho depois que atrofiou gera uma coisa que é muito comum a gente escutar no consultório, que é aquele idoso que deveria estar usando aparelho há muito tempo e protelou, e aí quando está insuportável a perda, ele bota um aparelho e ele me diz: doutor, esse aparelho é uma barulheira no meu ouvido e eu não entendo nada. Ele demorou, né? Por quê? Tarde demais. Porque tá tarde demais. Porque o cérebro, simplesmente eu explico para os pacientes isso, ele deixou de aprender aquelas palavras. É como a criança que estuda uma língua na infância e nunca mais trabalha ela. Ela vai escutar uma língua, ela vai escutar um barulho no futuro e ela não vai entender quase nada. Eu explico assim para o idoso: olha, tu deixou de aprender a reconhecer esses sons. Então o aparelho está funcionando. O problema é que teu cérebro não está entendendo. É que acontece? Foi uma área do cérebro que não foi estimulada por Exato. muito tempo. Então, quando essa Atrofia, entre aspas. atrofia, na verdade, até os outros sentidos vão ocupar aquele espaço, né? Então, assim, aquele espaço, o cérebro não pode ficar vazio. Eu tenho uma analogia que é boa também. Essa é Se eu boa. engessar o meu braço por 1 ano, o que vai acontecer? Vai atrofiar os nervos e músculos. É a mesma coisa com a nossa audição. Se eu ficar anos escutando menos, vai atrofiar também essa comunicação ouvido-cérebro. Exatamente. Muito bom. É possível prevenir alguns tipos de perda auditiva? É possível sim, né? Então, tem doenças, inclusive, que elas podem causar perda de audição progressiva. Mais uma vez, a otoesclerose é um bom exemplo, que existem medicamentos que a gente pode tomar que impede a progressão do grau de surdez, né? Então, é possível sim. Bom, pessoal, eu queria agradecer Dr. Maurício Nochang. O nosso agradecimento está na frente dele hoje. Olha Aí, aí, ó, vai ganhar aí uma já caneca ganhou, Otorrino. já ganhou. Olha aí, é um grande presente da Sogot, da Rádio Otorrino. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Peço a todos, então, que sigam o @Rádio Otorrino no Spotify, no YouTube, e peço que vocês compartilhem esse episódio, pessoal, com todo familiar, amigo que está com perda de audição. Mandem esse episódio para eles, porque realmente isso aqui a gente precisa levar como alerta para a população. Isso aqui é um serviço da Sogot, da Associação Gaúcha de Otorrino, para a população. Se inscreve no canal, ativa o sininho que está aqui embaixo. E não se esqueça, hein? Saúde Não não é é brinquedo. Até o próximo programa.